Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Eu sou Patrícia Ziane Benites e hoje eu tenho a grata satisfação de reencontrar duas colegas de um dos meus pós, né? Na verdade, acho que foi o último que eu fiz, né? E que vão estar aqui conversando um pouquinho com a gente sobre um livro que é uma preciosidade, né? Mas antes de eu apresentar para vocês e compartilhar o livro, convido vocês a curtirem, compartilharem, se inscreverem aqui no canal e ativarem o sininho, né? Porque assim vocês vão estar sempre sabendo quando um novo vídeo estiver presente aqui no canal. Então, Ângela e Carol, sejam bem-vindas aqui, né, no nosso canal. A gente está aqui hoje no Terezas Café, em Porto Alegre, que é um lugar muito bacana, né? E que eu já fiz até o lançamento do último livro foi aqui. E que eu tenho um imenso carinho, né, e agradeço a Cláudia, né, e toda a equipe por sempre nos receber tão bem aqui. Então, Ângela e Carol, eu vou passar para vocês o microfone para aproximar o livro para que vocês possam estar se apresentando um pouquinho e para que vocês possam, então, falar sobre o livro, né? Como que surgiu esse livro, o propósito do livro, e assim a gente possa estar fazendo o nosso bate-papo. Quem quer iniciar nossa conversa? Então, primeiramente, quero agradecer a você, Patrícia, né, por esse proporcionar para nós um reencontro, né, que já chama o nosso livro, né, Reencontros com a Vida, Reencontro com a Amizade. Né? É uma satisfação oportunizar que a gente possa estar conversando no teu canal sobre o nosso livro. Esse livro, em primeiro lugar, vou me apresentar. Então, meu nome é Ângela, né? Trabalho num grande grupo hospitalar aqui de Porto Alegre, junto com a minha amiga Carolina. Né? E como surgiu esse livro? Surgiu durante a pandemia. Né? Então, como a gente é funcionário, né, somos funcionários de um grande hospital, a gente sentiu muito medo, né? Medo do inesperado, medo do que viria. Então, a gente decidiu pegar esse medo e focar em algo mais positivo, colocar esse medo, né, em formas de palavra que a gente pudesse nos ajudar e ajudar as pessoas que a gente estava atendendo. Né? E foi o que a gente fez. Durante 2 anos, eu e a Carol fomos compartilhando textos, né, entre nós e pensando o que a gente poderia estar nos ajudando e contribuindo com a sociedade, com as pessoas que a gente atende. E foi o que a gente fez. Então, esse livro, o objetivo dele é proporcionar melhores escolhas para as pessoas. Primeiro, para que elas possam dar uma parada na vida e refletir. Como é que está a minha vida hoje? Como é que estão minhas escolhas? Eu acho que a pandemia fez isso com a gente, né? Obrigou a gente a parar. E o nosso livro também. Ele faz com que a gente reflita. Bom, como é que estão os meus relacionamentos? Como é que está a minha vida afetiva? Como é que está a minha vida no trabalho? Eu gosto do que eu faço? Né? Então, essa é a proposta. Passar para a Carol complementar. Então, obrigada mais uma vez. Né? Eu acho que esse livro ele nasce do encontro, né? E celebra os encontros. Então, assim, é muito importante para a gente se reencontrar, encontrar de novo, né? Porque nós usamos a construção dele, foi baseada nas experiências que a gente teve e que somos muito gratas, né? Por ter compartilhado com muitas pessoas das quais a gente atendeu ao longo das nossas vidas, da minha, da Ângela, né? E que a gente, em algum momento, quando voltamos a trabalhar juntas, né? Começamos a trabalhar juntas, partilhamos desses momentos. Então, a parceria não nasceu no livro, a parceria nasceu de uma amizade, né? De um compartilhar de ideias que se apresentou nesse último trabalho das nossas vidas, né? E que, então, a gente passou a discutir, a conversar,
né? E durante, especialmente, a pandemia, né, a gente não pôde estar atendendo as pessoas, não pôde estar partilhando dos momentos, né, que nos gratificavam muito. Né? Essa troca com as pessoas que nos atendiam era uma oportunidade das pessoas ficarem melhores e da gente se sentir melhor. Né? Então, a gente resolveu colocar no livro para se sentir mais perto, né, das pessoas. Teve até um momento assim de algumas despedidas de algumas pessoas que estavam se aposentando do local de trabalho, né? E elas diziam assim, tá, e quando é que a gente vai se encontrar? E a gente não sabia dizer, porque na pandemia a gente não sabia quando ia acabar. E aí a gente foi produzindo um texto assim, endereçado a essas pessoas, né? Pensando assim, que reflexões a gente pode estar sozinho com o texto fazendo, né? E ao mesmo tempo se sentir um pouco acompanhada. Então, assim, esse é o mote assim do livro e por isso um prazer de estar compartilhando esse momento. Gurias, assim, eu acho que é uma dádiva a gente poder se preocupar com o outro, se preocupar com a gente, com a nossa saúde mental, com aquilo que é importante para a gente na nossa caminhada e também poder pensar no outro, no cuidado, no respeito ao outro, né? No estímulo ao cuidado da sua saúde mental, né? De fato, a pandemia, ela lançou luz, e a gente estava conversando aqui nos bastidores, porque você sabe, né? A gente sempre conversa nos bastidores, né? Aliás, a gente tinha que gravar os bastidores de vez em quando, viu? É isso mesmo. E então, assim, lançou luz a uma série de dificuldades, a uma série de coisas que não é que não existiam, elas estavam ali, a gente que não estava enxergando. Então, no momento que a gente foi privado de muitas situações, a gente também começou a valorar diferente essas situações, né? Fico pensando que sim, né, Patrícia, alguns retornos do livro nossa, mas são coisas que a gente pensa, mas de fato a gente para pensar. Né? No livro a gente tem alguns exercícios. Nós falávamos, né, tem que realmente gravar os bastidores, né? Mas assim, o mais interessante do retorno que as pessoas estão dando é que nos exercícios às vezes fica muito difícil. Eu nunca tinha parado para pensar nesse aspecto da minha vida. Né? Então, assim, é uma oportunidade, são muitas as oportunidades. Né? Nós somos psicólogas. E a gente tem uma ideia de aprender a partir de alguém e não nas trocas, né? E assim, a gente diz, não tem problema, esse é teu momento. Se tu não está conseguindo fazer o exercício, tudo bem. Quem sabe tu precisa mais trocas. A saúde mental, ela é feita, né, com o outro. Né? Mesmo nós, psicólogos, a gente não tem esse poder todo, né, de dar a receita certa, a receita de bolo. Né? A gente tem que convidar a pessoa a parar e a pensar. Então, assim, e nesse convite a gente também, né, aprende com os pacientes, com as pessoas das quais a gente encontra. E esse é a riqueza, né? Essa é a riqueza e que às vezes no cotidiano corrido, no dia a dia desenfreado, que a gente está sempre correndo atrás do tempo, não para. Pois é, e aí a pandemia fez a gente parar. Né? E o quanto isso, para algumas pessoas, foi extremamente angustiante. Uma dificuldade tremenda, porque, na verdade, não tinha aquele olhar de poder estar consigo. Não tinha momento de estar consigo. Era tudo para fora. Né? Então, a pandemia também foi um exercício cotidiano de olhar para a gente, de olhar para dentro. Né? E aí, de fato, poder ver
bom, mas de que maneira mesmo que nós estamos vivendo, né? E conversar com as pessoas. Mas que conversa que a gente tinha antes, né? Às vezes a conversa, ela era uma superficial. Superficial. Então, assim, Patrícia, bem como está falando, né? A gente tinha muitas conversas, muitas amizades, mas a gente se deu conta que estava muito superficial. A gente estava vivendo piloto automático, né? E nesse piloto automático eu vou repetindo, né, o modus operandi. Todo dia eu vou fazendo as coisas da mesma forma, eu acordo no mesmo horário, eu tomo banho, eu me arrumo, eu vou para o trabalho. Se eu estou infeliz ou não estou infeliz nesse trabalho, eu não penso muito, só vou lá e faço. Só fico esperando por sexta-feira, né? Oba, sexta-feira, daí tem final de semana, passa rápido, eu tenho que ir segunda. E assim é o que a gente ouvia muito nesse espaço de trabalho, né? Que durante muitos anos a gente trabalhou numa área de gestão de pessoas, né? Então, diariamente, a gente ouvia os relatos dos nossos colegas do sofrimento com o trabalho, de saber se realmente está feliz ou não, se o que está fazendo está certo. E, às vezes, a gente via colegas que trabalham em mais de 2 lugares, às vezes 3, absurdamente até 4 lugares, e a gente ficava pensando, e o espaço para a vida? E que tipo de relacionamento tu tem? Tu construiu família? Tu teve filhos? Não teve filhos? Tu tem outras amizades fora do trabalho? Então, a gente trabalhou com um projeto também nesse local que a gente atua, né, com um processo de envelhecimento, pensando a aposentadoria para além desse espaço, né? Então, que era um tempo para a pessoa pensar, como é que eu quero chegar daqui 5 anos? Está bom o que eu estou fazendo hoje ou não? E assim, também, se eu trabalho em 3, 4 empregos, quando é que eu tenho tempo para minha família? Que tipo de relacionamentos eu estou criando além do trabalho? Né? E a pandemia fez isso. Fez com que a gente olhasse para a nossa vida e quem realmente agora eu tenho aqui dentro de casa, que possa me acolher, que possa me ouvir, já que eu não posso ir num bar, já que eu não posso ir num estádio, né? Então, eu não posso ir a lugar nenhum, eu tenho que ficar em casa. E quem está em casa comigo? Quem são essas pessoas, se eu tenho alguém? Sim, sim. Né? Então, o livro já traz essas reflexões. Que tipo de relacionamentos que eu tenho? Né? E assim, isso é essencial. Aqui, a tônica, na verdade, o canal das conversas perpassa isso, seja implícito ou explicitamente. Isso perpassa por essa relação, né? E essa relação de olhar para a gente e de cuidar da gente para que a gente também possa olhar para o outro, né? E cuidar do outro. Né? O olhar para a gente não é naquela perspectiva da gente ficar olhando o umbigo e achar que o mundo, como muitas vezes aqui a gente diz, gira ao nosso redor. Não. Né? Não gira ao nosso redor. Mas o que a gente de fato conhece e como a gente se reconhece? Porque se a gente assim avaliar antes da pandemia, a gente entrou, ou a pandemia trouxe isso desse piloto automático que vocês estão falando, né? Ou seja, não éramos donos de nós, a gente só achava que era. Mas a gente reproduzia cotidianamente um jeito de ser. E quando a gente foi convocado a saber, tá, mas quem é tu mesmo? Opa, aí a coisa se desorganizou, né? Se desorganizou. O interessante da produção do texto é que a gente partiu do envelhecimento, né? Só que todo mundo quer viver bastante, mas ninguém quer ficar velho, né? E acho que a pandemia trouxe a questão da morte muito presente, né? Que são pontos assim, envelhecer e morrer, que a gente não pode falar. E a gente foi indo em direção ao desenvolvimento. Partimos do envelhecimento e fomos retroagindo na vida. Porque o envelhecimento, ele não acontece aos 50, aos 60, aos 70. Ele é fruto de uma trajetória de vida. Então, acho que nisso também dialoga com o canal, né? Nessa preocupação de pensar desde o desenvolvimento da criança, né? Para qual adulto esta criança vai ser educada, vai ser acompanhada, vai ser assistida,
para que ela possa se desenvolver e aí sim chegar no envelhecimento. Sim. Né? Porque não vai ser aos 60, aos 70, que aí a gente até pode fazer mudanças e sempre é tempo de mudar, né? Mas a gente vai também refletir, né, esta trajetória. Então, assim, o adulto que não teve oportunidade de entrar em contato com os seus afetos, como é que vai ensinar a criança, né, a entender o que ela está sentindo? Né? O idoso que sempre teve conflitos, né? Por que no envelhecimento as coisas vão se resolver? Né? Não, ao contrário, se complicam, né? Porque aí tu vai ter outras demandas de saúde, demandas de limitação. Então, para a gente poder pensar a trajetória de vida, a gente inverteu, né, a ideia do desenvolvimento, mas acho que serve para a gente pensar toda essa trajetória. Uhum. Bom, a Carol falou da questão do envelhecimento, né? Um pensamento que eu gosto sempre é da Simone de Beauvoir, né? Que ela fala, velho é o outro. Né? Então, o que acontece? A gente sempre olha como se o outro fosse velho, se o problema fosse acontecer com o outro, né? E a pandemia trouxe isso. E eu estou em processo de envelhecimento. Problemas de saúde podem acontecer comigo, problemas de relacionamento comigo, né? Então, é essa introspecção, né? Então, trazendo a Simone de Beauvoir, nada é mais certo, né? Para quem quiser viver, vamos dizer assim, que a velhice vai chegar. E não tem nada mais temeroso na sociedade do que falar no processo de envelhecimento. Quando a gente deveria, sim, da mais tenra idade, a gente falar sobre isso. Como é que eu quero chegar lá? Com qual qualidade de vida? Né? Com qual amizade? Com qual tipo de família? Com qual trabalho? Com questão de prosperidade, né? Então, qual é o meu objetivo? E a gente não fala sobre isso. Então, a proposta é esta. Achei muito interessante e passei para a Ângela, porque senão quem já me conhece sabe, né? Às vezes eu engato uma primeira e é difícil de parar. Tenho tentado aprender, né? Estou fazendo algumas liçõezinhas, assim. Às vezes eu ganho umas estrelinhas amarelinhas, né? Mas, enfim, estamos aí na aprendizagem. Acho muito interessante vocês trazerem essa perspectiva de trás, né, para a gente poder olhar a partir do envelhecimento, né, essa trajetória. Porque, de fato, assim, e eu percebo também, né, na minha trajetória pessoal, profissional, né, hoje eu me sinto me preparando para a minha aposentadoria, que daqui a alguns anos vai chegar. E hoje eu percebo que muito do que eu venho fazendo nos últimos anos tem a ver com isso. Né? E quando eu digo assim para as pessoas, eu vou me aposentar daqui a pouco, mas se tu vai parar de fazer... Quem disse? Eu só vou me aposentar de algumas coisas, mas isso não quer dizer que eu vou morrer para a vida. Né? Eu vou e eu estou buscando estratégias para que, após a aposentadoria de algumas coisas, outras eu esteja fazendo e continuar com qualidade de vida, né, que isso é o mais importante. E aí, quando vocês fazem esse olhar a partir, né, de que velhice é essa, e de que, na verdade, a velhice às vezes é um reflexo de uma série de coisas, né? E aí eu lembro do que a gente falava antes, coisas que a gente fala aqui seguidamente, desse olhar para as crianças, do cuidar, na verdade, desses pais, dessas mães, para que esses pais e essas mães sejam também bons pais e boas mães, no sentido de criar base para que essas crianças possam ter resiliências, possam ser capazes de lidar com as coisas da vida de uma forma mais saudável, né? E aí a importância da arte que eu sempre falo, né? A arte é essencial. Qualquer forma de arte, né? Quando a mãe está lá gestante, poder cantar para os seus filhos, contar, está na barriga, mas assim, é um serzinho que está ali na barriga.
né? Colocar a mão na barriga, né? Trazer essa conexão. Depois que nasce, né? A música, a relação das músicas que a gente vai estar passando e estimulando para as crianças, as leituras, os desenhos. Então, a arte, ela é um percurso essencial para que a gente tenha condições futuramente de sermos adultos mais resilientes e termos uma velhice mais saudável. Hoje a gente já tem pesquisas, né, Patrícia, dizendo assim quão importante é esse contato geracional, né? Então, assim, a arte não tem idade, né? E se ela for estimulada, sempre ela pode ser estimulada, né? Até as pesquisas que eu me referia dizem do quanto os avós são bons para a criança, né? Essa convivência, ela é tão importante para os idosos quanto para as crianças. Mas qual é o aspecto? A administração do tempo é outra, né? Então, assim, enquanto os pais têm uma série de aspectos daquele momento do desenvolvimento, os avós estão liberados. Então, assim, na casa do avô e da avó pode sujar, né? Que é essa disponibilidade a uma outra linguagem, né? E a gente coloca, então, essas mudanças que tu falaste, né? Da aposentadoria, a gente ficou muito tempo, né, tentando definir qual é esse termo, aposentadoria, porque ele tem muitos significados, né? Mas a gente coloca isso no tabu. A gente pensa assim, se aposentou, terminou a vida, porque a nossa vida é o trabalho. Que mais além do trabalho, né? Que tipo de trabalho eu me aposento e que tipo de trabalho eu não me aposento? Eu transformo, né? Porque aí a gente pode pensar nessa convivência intergeracional, né? Como algo de um transcurso de vida, em que, claro, o trabalho, especialmente o trabalho formal, que permite a aposentadoria, né? Essa coisa do dinheiro, permite o sustento, que está muito ligado na maior parte dos conceitos, né? É uma parte da vida, né? Mas o trabalho, o que é, senão, né, uma transformação do brincar? Né? Então quando eu ficar velho, eu vou parar de trabalhar, vou parar de brincar e o que sobra? Claro. Aí sim a morte. Com certeza. Muito interessante essa relação e isso que tu traz, porque é bem isso. E o trabalho, muitas vezes, ele é colocado como um espaço também de que tem que é uma obrigação, ele é uma coisa assim que é de sofrimento, né? Trabalho por prazer. Oi, como? Porque geralmente a labuta ela é do campo do sofrimento. Então, quando tu traz essa perspectiva também, né, de que o trabalho bom, ele pode, a gente tem que olhar para ele talvez como isso, como uma perspectiva do brincar, assim como quando criança a gente brinca, o trabalho também com todas as situações que existem no mundo do trabalho, mas pode ser algo também agradável e de prazer. Talvez, principalmente, quando a gente faz escolhas por algo, exatamente, que a gente goste, né? Então, assim, Patrícia, o nosso trabalho com gestão de pessoas é também ajudar as pessoas a verem se elas estão gostando do trabalho ou não. Porque é esse o diálogo que a pessoa tem que fazer. Eu estou sentindo prazer com o meu trabalho? Eu estou sentindo que meu trabalho é importante? Ou esse trabalho trazendo só sofrimento? E qual o tipo de relacionamento que eu estou com a minha equipe, de quem eu trabalho? Porque às vezes a gente ouve, né, Carol, colegas reclamando o tempo todo, reclamando daquela equipe, reclamando, né? E a gente faz o inverso. Tá, e para te sentir melhor, o que é necessário? Então, fazer com que a pessoa reflita, né? Se é que é necessário, ou até mesmo mudar de trabalho, mudar de profissão. Sempre é tempo, né? Mas eu não posso passar a vida toda, que nem a gente brinca, arrastando correntes. Claro. Né? Vou ficar 40, 50 anos num trabalho que eu acho exaustivo, que não me traz prazer. Por quê? Né? O que me prende aqui?
São questões assim essenciais, né? Porque a vida, ela não é para ser só uma relação de prazer, de dor, de sofrimento, não. A gente está aqui para aprender, né? E como que a gente se coloca nesse lugar de aprender? Então, as nossas escolhas, e também tem muitas vezes de que a gente vive muito para fora, como se... Não, a gente não escolhe nada. Opa! Não é bem assim. Não é bem assim. Até a forma como a gente experiencia as coisas e a forma como a gente tenta traduzir, transformar as coisas, é uma escolha. Eu posso estar num lugar e eu posso estar num espaço somente reclamando, me entristecendo, me angustiando, mas às vezes também aquela reclamação está a serviço de alguma coisa. Bom, aí é uma outra questão também assim complexa, porque é isso. Às vezes também a gente está acomodado, a gente não está se dispondo a se desacomodar, nem a refletir sobre. É melhor, às vezes, até ficar no automático mesmo, a gente reclama, segue a vida assim. Isso, continua reclamando e segue o baile. Nós trouxemos no livro, né, um exercício, uma historinha que aconteceu, é uma história que eu e a Carol vivenciamos no nosso setor, que traz exatamente para pensar sobre as escolhas no trabalho. Era a Copa do Mundo, então cada um do nosso setor trouxe um prato para compartilhar com o colega, né? Um lanche, assim, era livre. E nós tivemos uma colega que morou no México e ela trouxe um prato que se chama guacamole. Né, que ele é feito de abacate, né, com sal, com alguns temperinhos, cebolinha e tal. E ele foi a estrela da festa. Por quê? Guacamole, sal. Como assim sal no abacate? Foi um verdadeiro transtorno no nosso setor. Por quê? Todo mundo do setor conhecia abacate, que é uma fruta comum, né? Amplo conhecimento nosso aqui do Rio Grande do Sul. Só que algumas pessoas, como assim a gente vai comer abacate com sal? Outras falavam, como assim com sal? E outras falavam, como assim com açúcar? Entende? Algumas pessoas faziam esmagadinho com açúcar, outros com leite. E daí se tornou uma grande discussão das possibilidades que tu poderia utilizar o abacate de diferentes formas. Só que algumas pessoas diziam, eu não vou experimentar isso aí. Eu sempre tomei só com leite. E outro, ai, que horror com leite. Eu sempre comi ele puro, porque com açúcar ele faz mal. Então, e qual a reflexão que a gente traz? Uma coisa simples de um alimento, as pessoas muitas vezes têm medo de experimentar, não quer saber como é que o outro experimenta, se é com sal, com açúcar, sem sal, com leite. Então, assim é a vida. Às vezes a gente fica com medo de experimentar. E essa é a reflexão que a gente traz no livro. Se uma coisa simples, de um alimento comum, a gente tem medo de experimentar outras formas, até de saber que existem outras culturas que preparam diferente, o que sai, então, em coisas mais importantes, como o trabalho, experimentar outros trabalhos, em experimentar outras culturas, viver em outros espaços, experimentar, talvez, ter que mudar de relacionamentos, né? Então, quantos medos traz? E isso é o piloto automático. Eu fico sempre comendo o abacate da mesma forma. Mesmo que outra pessoa traga, eu não vou querer experimentar ele com sal. Ah, isso aí vai me fazer mal. Uhum. Por quê? Porque na nossa cultura, provavelmente familiar, a gente foi acostumado, né? A gente ouvia alguém da família, ai, não, isso faz mal se tu comer de outra forma. E isso a gente introjetou. E isso a gente vai trazendo para tudo na vida. E daí eu passo anos e anos, talvez, num trabalho que não me sinta feliz, mas eu tenho medo de experimentar outra coisa. Exatamente. E aí a gente vai deixando o tempo passar, né? Vai se tornando alguém amargo, porque às vezes a gente, né, vai se tornando alguém que assim realmente não consegue enxergar nada de bom, né?
Mas existem possibilidades. Eu acho que quando a Ângela traz isso, é muito isso, sabe? Existem possibilidades. A gente tem que aprender a olhar para as coisas como oportunidades, né? Vamos tentar sair um pouco e até uma escolha. Pode ser que a nossa escolha, de fato, assim, não seja comer mesmo abacate e continuar comendo com o leite, com açúcar, mas assim, bom, eu posso ter uma escolha um pouco, me permitir fazer uma escolha mais consciente. Olha, não, realmente, não é porque não quero, simplesmente não quero. Não, não. Mas, de fato, sair se desacomodar, né? E quando gente, na pandemia, quantas pessoas reaprenderam Aqui está o protótipo disso. Eu reaprendi trocentas coisas, assim como muitas pessoas foram se reinventando, né? Quantas pessoas mudaram completamente a sua vida, porque se deram conta deste piloto automático, colocaram na balança e viram assim, não, mas eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero ter mais qualidade de vida, né? Eu quero sim aproveitar mais as coisas, eu quero estar mais com a minha família, com meus amigos, né? Esse trabalho aqui não tá legal, não estou gostando dele, vou fazer outra coisa, ou eu quero sair daqui agora, não posso ainda, mas eu já vou me organizando para em algum momento sair daqui, porque também eu não preciso fazer as coisas no impulso. Eu posso fazer as coisas tendo a consciência, planejando, né? Eu acho que o mais importante é que a gente se dê conta que tudo é possível na vida quando a gente se coloca a serviço, quando a gente vai buscando as coisas, porque nada, sempre a gente comenta isso aqui. Não é eu ficando aqui parado e eu não tá legal e algo magicamente vai acontecer. As coisas não são assim. A gente precisa fazer movimentos. Movimentos para poder se reencontrar, movimentos para poder buscar coisas que são melhores, e aí nós vamos estar mais conectados. E, portanto, as nossas relações vão ser mais saudáveis. Sem dúvida nenhuma. Gurias, assim, agradeço imensamente vocês. Vou deixar agora aberto para que vocês possam, então, fazer as últimas considerações de vocês sobre o livro, se outras coisas que vocês estão sendo suscitadas nesse momento a compartilhar. Sintam-se à vontade para que a gente depois, então, finalize essa conversa tão bacana, né? E depois a gente vai tomar o nosso cafezinho, né? Vamos degustar algumas coisinhas aqui no Teresa's Café, que é um lugar tão bacana, né? Aqui. Assim, para finalizar, então, eu sempre penso que a gente deve perceber que a gente merece uma vida melhor, que a gente merece ter uma qualidade de vida, que a gente merece ter um trabalho melhor, que a gente merece ser feliz, e essa busca da felicidade tem que ser constante, né? Diariamente. O que me faz feliz hoje, né? O que eu preciso fazer para me sentir melhor, né? Eu acho que isso é fundamental na saúde mental, né? Eu acho que é fundamental. Então, desde já eu quero agradecer, né, essa oportunidade de a gente poder estar conversando e desejar a todos muita prosperidade, uma qualidade de vida melhor, né? Que essa é a nossa busca e esse é o desejo que a gente quer que vocês encontrem no livro, né? Uma busca por umas escolhas melhores e possa ter prosperidade na vida. Foi uma conversa muito boa, Patrícia. Eu acho que tu conseguiu pegar a essência do livro. Assim, eu acho que a gente pode pensar que passamos por todos os capítulos, né? Que a ideia é que a vida é muito ampla, a gente não daria conta nem nessa conversa, nem no livro, né? Mas que a gente acredita que parar, pensar,
né? Escolher de forma consciente, a gente refletir sobre qual caminho a gente está tomando, a nossa chance de ficar em paz com a nossa trajetória é maior. Não se trata de ter uma vida plenamente feliz, porque a gente vai tomar caminhos que depois gostaria de tomar outros, mas eu vou saber que naquele momento eu fiz a melhor escolha que eu podia, com as ferramentas que eu tinha. E aí eu tenho paz. Né? E aí a prosperidade de encontrar os aspectos da vida, né? E poder ficar feliz com as nossas conquistas. Então, muito obrigada. Olha, gurias, sem palavras, né? Sem palavras para agradecer, né? Eu acho que vocês trazem nesse livro muitas coisas que eu trago no meu primeiro livro, né? Eu tenho um mantra no primeiro livro que é, então, pare, respire e sinta, né? E eu acho que a proposta, inclusive, o livro Reencontros com a Alma, ele tem uma interação com as pessoas. Então, existe aqui, inclusive, exercícios para que as pessoas possam estar se experimentando e refletindo, né? Sendo convidados, na verdade, a essa interação que é tão importante. Gurias, antes da gente finalizar, quem tiver interessado no livro, adquire como? Ele é da editora Viseu, né? Então no site da própria editora, Viseu, né, com U, e também nas plataformas de compras, né, como Amazon e outras então de forma virtual, e também pode fazer um pedido físico. Tá. Eu vou colocar na descrição, depois aqui do vídeo, para que também vocês possam, então, estar acessando essas plataformas, quem tiver interessado, e também posso passar o contato de vocês para que, se alguém quiser, né, tá contatando com vocês diretamente, possam, então, assim, tá fazendo, né? Quem tiver também interesse, pode estar nos convidando para fazer palestra, né, encontros, rodas de conversa. É o que a gente ama fazer, né, Carol? Muito legal. Eu tô suspeita, por favor, porque eu também, né? Conversar é com a gente mesmo, tá na área, tá tudo certo. E eu vou finalizar, então, fazendo a leitura que eu achei muito linda desse livro e que eu compartilho, então, nesse momento com vocês. Dedico esse livro a todas as pessoas que desejam e buscam por uma vida melhor, que a prosperidade esteja presente em nossas vidas. Sejamos luz e até a próxima.